Começando mais um Potter Entrevista. Eu tenho 26 podcasts. Eu fiquei até com... Agora eu acabei de gravar um aqui, né, cara? Mas beleza, é o que eu mais gosto de fazer na minha vida hoje. Ouvir pessoas falar algumas coisas e tá fazendo muito interessantes. Bem, obrigado. Esse é Paulo Germano a pedidos, aliás. Tem pessoas que eu repito, são 3 pessoas que eu repito aqui. Paulo Germano, Fernando Schirer, são 4 na verdade. Paulo Germano, Fernando Schirer, Peninha e Davi Coimbra. É uma honra estar As pessoas querem que vocês falem bastante assunto. Obviamente que eu adapto um assunto ao outro, mas o PG já esteve aqui com a gente falando sobre Bolsonaro e agora. Isso. E agora volta para essa atual e terceira temporada de Potter Entrevista, que está perguntando que diabos, afinal, são esquerda e direita. Não adianta só você ler a manchete em Gancho ZH e tomar uma decisão. Não adianta, porque isso aqui é um podcast que ele tem um tempo. Então, ouvir as pessoas que a gente está gravando aqui é o melhor remédio para você saber melhor o que essas pessoas pensam. Elas são muito claras em cima disso tudo, porque a pergunta, PG, ela é absurdamente ampla. Muito ampla, O que são esquerda e direita, todo mundo que fala assim, mano, isso nasceu lá na França, quando era separado esquerda e direita, que é a nomenclatura esquerda e direita. Eu não tô atrás da nomenclatura, e beleza, se puder voltar lá atrás, tá? Claro. Não tem problema algum. Agora, sim, o que são esquerda e direita? Não, olha só, eu acho importante tu ter tocado nisso, Potter, porque eu ouvi episódios aqui do teu podcast de pessoas falando com muita propriedade justamente sobre a origem dos termos esquerda e direita. E aí voltam lá na Revolução Francesa, né, nos girondinos e jacobinos, os que sentavam à esquerda do rei e à direita na Assembleia Constituinte Francesa, enfim. Eu vou tentar trazer um pouquinho mais esses conceitos para uma situação contemporânea, de como eles vêm sendo encarados e vistos hoje, mas é bom lembrar, Potter, e ressaltar que não são conceitos e definições imutáveis, estanques, né? Com o tempo, a esquerda e a direita eventualmente foram mudando alguns focos de atuação, algumas bandeiras, por exemplo, que hoje são muito associadas à esquerda, não eram há relativamente pouco tempo, como o meio ambiente, por exemplo, ou a defesa da comunidade LGBT. É a linha do tempo que atrapalha, né? A esses processos, porque a gente vê pessoas se agarrando nas ditaduras, geralmente comandadas pela direita, aqui na América Latina. Na América Latina. Né? E se agarrando em União Soviética, Cuba. Bom, é uma ditadura existente, Coreia do Norte é uma ditadura comunista existente ainda. A Venezuela, esse processo socialismo completamente torto, né? Não, mas longe léguas, nada a ver com uma coisa de direita. Mas autoritário de esquerda. Autoritário de esquerda, sim. Por que se agarram no passado? Por que a discussão fica tão apequenada por isso? Eu acho, Potter, que é fundamental, quando a gente debate qualquer coisa, né, buscar onde estão as origens desses conceitos. Isso nos faz crescer, isso nos faz entender, inclusive, com maior clareza de onde vieram essas concepções e por que essas concepções existem. Então, acho importante e acho que alguns dos teus entrevistados já fizeram isso com muita propriedade, por isso eu queria trazer um pouquinho mais para o presente, para uma discussão contemporânea, não que eles não tenham feito também, mas eu queria, Potter, o que eu tenho notado, repito, tá, que não são conceitos estanques e imutáveis, mas assim, em geral, eu vou tentar aqui, sem demonizar num primeiro momento nenhuma das duas ideologias, nem a esquerda nem a direita, pegando, portanto, o que tem de mais nobre, tá, e de mais característico nessas duas ideologias, dá para resumir a esquerda e a direita assim, em geral, a direita democrática, enfim, quer liberdade. Essa seria a palavra-chave principal da direita, enquanto a esquerda quer igualdade. Vamos primeiro para a direita, tá? Liberdade, eu gosto da liberdade, acho interessante. Um direitista, ele entende que as pessoas, elas são diferentes uma das outras, então elas podem ter aspirações diferentes, vontades diferentes, metas de vida diferentes. E que todos, sendo assim, né, exatamente por isso, porque as pessoas são diferentes, todos devem ser livres, né, ter liberdade para buscar os seus objetivos, as suas metas da maneira como acharem melhor. Naturalmente, alguns, Potter, claro, vão se destacar mais do que outros, né, pelo seu talento, de acordo com os seus próprios méritos. E o Estado, isso na visão da direita, não deve interferir nisso. Portanto, as pessoas são diferentes, buscam suas metas da maneira como acharem melhor, o Estado não deve interferir, no mínimo... Não deve interferir, pelo menos pesadamente, nisso. Já a esquerda, cuja principal palavra-chave seria a igualdade e não a liberdade,
e a igualdade me parece importante também, defende que um ser humano ele só consegue se destacar, Potter, se ele tiver a ajuda de um coletivo. É uma visão coletivista, ou seja, da colaboração de todos. Tá? Um milionário ele só é milionário porque tem toda uma coletividade que trabalha para isso. Desde o peão da fábrica lá até o caminhoneiro que traz as peças. Enfim, não é justo, portanto, segundo a esquerda, que quase tudo fique nas mãos de um indivíduo só. E como é que se faz isso? O Estado deve interferir para que quase tudo não fique nas mãos de um indivíduo só. Então, tá claro, eu acho até aí, né? A direita prega liberdade, esquerda e igualdade. Tá, o problema... O problema é a vida real. Aí é que tá, o problema da esquerda, vou começar pela esquerda aqui, é que se você institui a igualdade total, absoluta, ou seja, com o mesmo salário para todo mundo, as mesmas posses para todo mundo, as mesmas riquezas para todo mundo, não tem como fugir da tirania. A tirania vai ser instalada, porque é o que ocorreu, inclusive, nesses regimes comunistas, socialistas, que tu mencionaste aqui. Porque tu não pode ser quem tu gostaria de ser, entende? Nem fazer o que tu gostaria de fazer, nem ter o que tu gostaria de ter, porque tu é obrigado a ser igualzinho a todo mundo. União Soviética, Cuba, Coreia do Norte, exatamente isso. O problema da direita, por outro lado agora, é que também se tu institui a liberdade absoluta, Potter, a liberdade total, com essa certeza de que o mérito, o talento, o empenho, a dedicação, eles são o único critério para determinar o destino de uma pessoa, também a tirania vai imperar, tá? Porque nesse caso o pobre é pobre porque quer, né? Porque ele não teve competência para deixar de ser pobre, né? Qualquer senso de comunidade, então, ele vai por água abaixo quando a igualdade é absolutamente desprezada. Tá ficando claro até aqui? Tá ficando claro, tu abraça duas tags para cada uma, liberdade numa e igualdade noutra. E aí tu vai pra vida real. Os sonhos eternos e o que tu tá dizendo pra gente é que a vida real não suporta uma igualdade geral, absoluta e uma liberdade, e a vida real não suporta uma liberdade absoluta. Porque exatamente por sermos diferentes, um espertalhão pode vir e acabar com tudo da minha vida e ser igual empacotar algo que não, né? Tipo, que se eu quero ser livre para ser o que eu sou, bababá. Exato. Tá, beleza. Então estamos fodidos. Não, pois é, eu sou um entusiasta, em princípio, do mérito, como a direita é. Tá? E eu concordo que as pessoas devam ser livres para fazer suas escolhas, se destacar conforme o próprio talento, enfim, eu concordo com isso. Só que o mérito, e aí é que tá o importante, me parece, Potter, em qualquer disputa, tá, entre duas pessoas, ele só é um critério justo, o mérito, se todos tiverem as mesmas condições de desenvolver esse mérito, entende? Você pega uma vaga na faculdade, por exemplo, tá? Daí tem um filho de um desembargador ali que teve acesso às melhores escolas, nunca trabalhou na adolescência, ele certamente teve melhores condições de desenvolver seus méritos do que o filho, por exemplo, de uma faxineira que estudou numa escola pública e que trabalha com engraxate desde os 10 anos de idade. Isso vira notícia. Exatamente. Mas o que acontece? O primeiro concorrente, ou seja, o filho do desembargador, nesse caso, tem uma vantagem inegavelmente descomunal em relação ao segundo. Tá, e aí, por isso que eu quero... Como é que se faz para emparelhar essa distância entre os dois concorrentes? Aí eu acho que é o Estado que deve garantir, por meio de educação e políticas públicas para isso e tal, que os dois tenham oportunidades iguais para iniciar essa competição lado a lado. Você vê como eu estou juntando aqui igualdade, né, de oportunidades, no caso, com liberdade, justamente. Tá? Porque o mérito, me parece que aí quando se consegue instalar isso, sim. Claro, o Estado interfere para garantir essa igualdade de oportunidades, não de resultados, né? Igualdade de resultados que é mesmas riquezas, mesmos salários, mesmas posses, enfim, não, igualdade de oportunidade. Nesse caso, aí sim, se você consegue instalar essa igualdade, aí o filho lá da faxineira, que trabalhou como engraxate, ele vai ter, aí sim, liberdade para ser quem ele quiser ser. Ele não consegue ter liberdade para ser quem ele quiser ser se ele, entende? Se ele largar numa competição absolutamente desfavorável para ele. Não tem como eu entrar numa universidade que eu não tenho dinheiro para pagar e não tenho dinheiro para estudar para entrar numa pública. Exatamente. Então eu não tenho liberdade na vida real. Exatamente. Esse é o princípio de uma doutrina, de um ideário que se chama o liberalismo social. Tá? Eu me considero, particularmente, eu me identifico muito com essa doutrina, liberalismo social, que, por ironia, Potter, a esquerda costuma chamar de direita, de centro-direita, tá. A esquerda, e a direita costuma chamar de centro-esquerda. Então, eu realmente, honestamente, isso não é ficar em cima do muro, até porque eu estou tomando posições aqui que me parecem muito claras, né? Não estou fugindo de pergunta alguma, mas eu realmente me identifico muito com o centrismo político, com o centro, que, a meu ver, o principal é justamente unir a liberdade da direita,
ou seja, a defesa do mérito, do talento, com a igualdade da esquerda, mas a igualdade de oportunidades, ou seja, lá embaixo, na porta de saída, todo mundo é igual. Lá na frente, na porta de chegada, aí não, aí é justo. Esforço, se todo mundo for igual lá na porta de entrada, é justo que lá em cima, entre esforço, capacidade, talento e também as próprias vontades, as próprias aspirações, né, Potter? Tem gente que pode querer viver numa praia, vendendo miçanga, e é muito digno e muito justo e bonito. Inclusive, tem gente que pode querer acumular grandes riquezas e não há nenhum demérito nisso. A tua resposta, ela entra numa complexidade onde a gente não consegue achar que se tu é de esquerda ou de direita. Apesar de, se a gente perguntar para as pontas da ferradura, que a gente brinca, né? Porque os dois extremos são muito próximos, né? E se eu pergunto para o PSTU, isso chama de um direitista absoluto. Claro. Se eu te pergunto por causa do Partido Novo, eu falo, não, o que esse comunista está fazendo? Né? A gente vai mais ou menos isso. Tá, não quis botar a PSTU e Novo só para usar como exemplo de voz aqui, tá? Para isso, não que eles pensem exatamente isso. Claro, tá? Até porque não, A pergunta que eu faço sempre no final, eu vou fazer antes para ti, e eu quero que tu responda sem me dizer se é esquerda ou direita, entende? Para ver se isso já aconteceu no planeta Terra ou se isso está acontecendo. Tem algo próximo disso que tu pensa acontecendo? Não há dúvida. Essa minha avaliação agora sobre o que seriam políticas sociais interessantes, unindo liberdade e igualdade, sim, é o que se vê, por exemplo, nos sempre mencionados e sempre citados, com muito entusiasmo, os países nórdicos, né? Aqueles países que a gente sempre cita como referência, Noruega, Suécia, Finlândia, essa turma toda aí. Né? Mas você também consegue encontrar as mesmas características no Canadá, né? Na Austrália, na Alemanha. Né? Então, em geral, países, a meu ver, que alcançam o sucesso social, Potter, foram os países que melhor conseguiram unir justamente esses dois conceitos, né? De liberdade e igualdade, que são próprios da esquerda e da direita. Eu não estou dizendo que são todos países necessariamente centristas, mas são países necessariamente que não são extremistas nem para um lado nem para o outro. São países que se aproximam, sim, do centro para instaurar suas políticas sociais, políticas públicas de um modo geral, entende? Pode ser mais à esquerda, perfeito, mais à direita. Perfeito. Não necessariamente um centrista ali no meio do espectro político, enfim, mas o extremismo, tanto à esquerda quanto à direita, não há como funcionar também por causa dessas questões que eu coloquei aqui. Por que essa discussão e a chegada a conceitos assim no Brasil é mais difícil que em outros lugares do mundo? O que acontece no Brasil que é tão confuso, né? Ou melhor ainda, ao contrário, desculpa. Por que no Brasil é mais fácil de eu falar que alguém é de esquerda ou de direita? Se é tudo muito mais complexo. Mais burlesco, mais caricato. É nesse ponto que tu está te referindo, né? A gente tem... Eu não sei se é no Brasil, Potter, especificamente, a gente ainda tem... Me parece... no Brasil sim, não há dúvida disso. Mas ainda temos alguns problemas, inclusive, de educação e até de vontade pessoal das pessoas de buscarem, né, um maior conhecimento sobre o que querem discutir, sobre o que querem debater. E as redes sociais, especialmente, estão dando muita voz a todo tipo de pessoa, o que é legal, por um lado, e o que também não é legal, por outro lado, porque a gente tem... sido mergulhado num lodo todo de violência, de agressividade, que é inegável, enfim, mas me parece que tem a ver com o que tu está perguntando. Esses dias eu li uma coluna do João César de Castro Rocha, na revista Veja, e ele propunha o conceito ali de analfabetismo ideológico. Acho que tem muita relação com o que tu está falando aqui. Quer dizer, o analfabetismo funcional, que se comenta muito, é a incapacidade de interpretar um texto, inclusive, simples, né? Esse é o analfabetismo funcional. O analfabetismo ideológico não se trataria de burrice, nem de inépcia da pessoa, mas da impossibilidade de ler qualquer coisa que não seja espelho das próprias convicções, Potter. Essa é uma praga muito democrática aqui. Exato, e essa é uma praga que atinge esquerda, direita, o motorista, o deputado, o pobre, o milionário, o jornalista, o ministro de Estado, inclusive todo mundo. Tá? Por que isso, Potter? Porque se ele só lê tudo o que vai reiterar as próprias convicções dele, bom, ele vai ter certeza sobre tudo, né? Ninguém vai ter mais certezas do que ele, né? Porque quanto mais ignorantes a gente é sobre determinado assunto, quer dizer, quanto menor a nossa extensão, a nossa profundidade, o nosso conhecimento em relação às dezenas de variáveis que tem esse determinado assunto, mais convicções a gente vai ter sobre eles, mais certezas e menos dúvidas vai ter sobre esse assunto, entende?
Isso já foi provado, inclusive, numa série de estudos. Tem um estudo da Universidade de Cornell, de 1999, se não me engano, Universidade de Cornell de Nova York, que mostra justamente isso. Eles botaram pessoas a fazer uma série de atividades, desde dirigir carro até fazer... Mencionei o Facebook, que é o grande mal. Exatamente. O organizador dessa maneira de ver. Mas eles botaram as pessoas para fazer uma série de atividades, Potter. Dirigir carro, jogar xadrez, que mais? Fazer cirurgias em cadáveres, enfim... E aqui ficava muito claro para eles ali que as pessoas tinham muito mais convicções quando não sabiam como fazer essas atividades. Elas tinham mais certeza sobre como fazer. Quer dizer, ao passo em que tu vai recebendo conhecimento, entendendo, ou seja, se tornando menos ignorante, mais competente sobre determinado assunto, te torna mais humilde. Né? Fake news. E com capacidade maior, inclusive, de colocar à prova tuas próprias convicções. Então, me parece que esse é um fenômeno que está tomando o Brasil de uma maneira geral, ou pelo menos que a gente vê, né? Que fica muito evidente para nós, porque é um pessoal muito barulhento, que é esse analfabetismo ideológico. É uma pesquisa feita nos Estados Unidos recentemente também, principalmente depois de 2016, onde teve a eleição do Trump versus Hillary, da Trump, de que as fake news muito mais alimentam a bolha do que mudam de opinião. Faz todo sentido, claro. Entende? O kit gay do Haddad, ela reverberou e ela aumentou certezas bolsonaristas do que uma pessoa que estava inclinada a votar no Haddad parou de votar porque ele tinha inventado o kit gay. As fake news, né, Potter, elas são as verdades que nós gostaríamos de ler, né? Então, claro, tu só vai acreditar numa fake news que tu gostaria que fosse verdade. E assim tu compartilha essa fake news como se fosse, claro, uma verdade que está, inclusive, aquilo que eu disse antes, reiterando as tuas próprias convicções. Mas você odeia, por exemplo, o partido da Marielle Franco, e ela morre e aparece ali que ela tinha um caso com um terrível traficante do Morro do Rio de Janeiro. Enfim, aquilo de alguma forma reitera o que tu pensa sobre o partido da Marielle e sobre a esquerda de um modo geral. Quer dizer, que é uma bobagem. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, Potter, sobre isso que a gente está falando. Estava dizendo sobre como é fácil dizer no Brasil que é esquerda e direita, que é a impressionante confusão que se faz em relação ao termo conservador. Né? E aqui voltamos a essa discussão sobre esquerda e direita, porque o conservador, Potter, não se trata de militar pela restrição de direitos ou pelo retorno a um passado mítico em que tudo era perfeito, sabe? Essa é uma visão reacionária. Esse é o reacionário, não é o conservador. O conservador não. O conservador aceita, Potter, ele simpatiza com os avanços sociais todos, mas ao contrário do revolucionário, ele entende que as reformas devem vir com prudência, devagarinho, por meio de ajustes, adaptações, reparos, nunca com grandes rupturas institucionais ou convulsões, enfim, sempre conservando, portanto, as instituições e a ordem social, entende? Então, você pega o pai do conservadorismo moderno, que é o Edmund Burke, que era parlamentar inglês lá na Revolução Francesa, né? Ele era um reformador do Partido Liberal, ele é o pai do conservadorismo, tá? Ele era um reformador, quer dizer, ele defendia a independência dos Estados Unidos, ele se opunha fortemente ao tráfico de escravos, tá? Então ele tinha visões... progressistas para a época. De alguma forma sim, mas ele surpreende ali os colegas do partido dele, do Partido Liberal na época, ao criticar duramente a Revolução Francesa, que recém começava naquele momento ali e que tinha toda uma... Né, uma emoção, assim, né, uma visão né, de que esse seria um novo mundo. Então o Partido Liberal estava muito empolgado, né, com a Revolução Francesa, que traria uma nova visão, uma nova, né, os trabalhadores né, no poder, enfim. Então era muito romântico aquela visão revolucionária, enfim. E o Edmund Burke disse que é ruim. É ruim. Na avaliação dele, a visão de mundo do revolucionário faz mal para a sociedade, porque o revolucionário acredita, Potter, que ele tem o direito, a partir das próprias convicções dele, de botar abaixo a ordem social vigente e construir uma nova. Tá? Então, o que o Edmund Burke diz, como pai do conservadorismo moderno? Que você pode aprimorar a ordem social, mas nunca destruir ela para depois inaugurar outra, tá? Porque, segundo ele, tu precisa conservar o que foi conquistado pelas gerações passadas, tá? Sem abrir mão nunca da mudança e de alguma evolução, enfim. Essa seria a única forma de impedir que a sociedade se desintegrasse completamente e virasse refém do terror, que foi exatamente o que aconteceu na Revolução Francesa e, em grande parte,
das revoluções a russa, ao todo mundo. A cubana. Claro, você destrói as instituições vigentes, né? Você bota abaixo a ordem social vigente e constrói uma nova. Um revolucionário está Então, discutindo agora e falando assim, mas PG... Você ataca Congresso, ataca Judiciário... Era muito ruim antes. É assim que a gente salva as coisas. É assim? Essa é uma visão... Por tu ver. Não é assim. Eu gosto muito desse pensamento conservador de que a evolução gradual de uma sociedade talvez seja a melhor forma de ela realmente crescer e evoluir. Há uma revolução, uma revolução gradual... Desculpa. Há uma evolução gradual, por exemplo. A esquerda aqui no Brasil, ela foi perdendo algumas bandeiras e pegando muito forte outras. Uhum. A bandeira da liberdade... Vai lá. Não, desculpa, eu só queria concluir um raciocínio ali, porque eu falei sobre conservador e fiz, né, em oposição ao reacionário, daí, perdão te interromper, Potter. Não, por favor. Não, mas aí é que tá, enquanto o reacionário ele quer restaurar uma ordem que já passou, tá, e o revolucionário quer instaurar uma nova ordem, o conservador, como eu tinha dito, ele prefere avançar aos poucos dentro da ordem atual, dentro da ordem vigente, entende? O conservador, portanto, seria, sim, a direita, tá? E aí eu posso fazer uma oposição do conservador não diretamente com o revolucionário, mas ao progressista. Tá? O progressista também aceita a democracia moderna como conservador e é a favor das revoluções sociais, enfim. Mas, grosso modo, ele entende que as reformas podem ser mais rápidas e que o Estado deve acelerar essas mudanças. O conservador é mais resistente, mais refratário à ideia de o Estado se meter nas reformas sociais. Mas tu entende, tanto o progressista, que seria mais à esquerda, quanto o conservador, que seria mais à direita, eles estão respeitando a ordem social vigente, eles estão respeitando a democracia liberal, né, que se tem desde a Inglaterra, enfim, no século XVIII. Então ele tem um respeito pelas instituições vigentes. O revolucionário, que seria a extrema esquerda, e o reacionário, que a gente costuma associar à extrema direita, eles não jogam jogo democrático. Tu respondeu a pergunta que eu faria. Porque alguém poderia estar perguntando para ti, beleza, né? Porque tu joga com um jogo com o progressista e com o conservador. Indo corretamente ao conceito de ser conservador, como tu acabou de explicar. Uhum. Quando a sociedade precisa de algumas coisas imediatas, por exemplo, assim, a mulher, ela ficou escanteada e ela precisou vir para cá. Né? Aí tem estudos, por que a mulher conquistou a faculdade, está estudando, está chegando no mercado de trabalho e ganha menos. Por quê? Aí os caras vão lá, estudo, e o estudo mais moderno diz que é por causa da gravidez. A mulher para tudo, fica 9 meses afastada. Quer dizer, aquilo ali já atrapalha ela, depois fica aquele outro tempo, dependendo do lugar do mundo ela para tanto tempo, claro. E ela vai perdendo espaço, ela tem um segundo filho daqui a 1 ano, né? Ela perde mais tempo ainda, porque o mercado de trabalho está rápido, está ágil, claro. Eu preciso trabalhar, eu preciso aparecer, está ali, e aí tu vai indo. Aí a Islândia vai ter uma ideia, não, é o seguinte, com a luta das mulheres, não, vai parar homem e mulher. Uhum. Os dois param. Bom, se parou todo mundo, parou todo mundo. Uhum. A empresa que vai, óbvio, Islândia tem 300 mil habitantes, é Caxias do Sul. Exato. É mais fácil um país do tamanho de Caxias do Sul. Não tem a menor comparação, é bem mais claro, fácil lidar com isso aí. Como é que a gente resolve, então, alguns problemas que são problemas verdadeiros, assim, né? Tá, vamos lá, a escravidão é uma coisa, a maior chaga da história da humanidade. Esse tema como é que a gente vai fazendo, assim, justamente sabe? Por isso. Como é que eu entro na sociedade com isso? É a cota, não é a cota? Isso atrasa, isso não atrasa. Como é que eu lido com isso? Aí que tá grandes diferenças que a gente pode ver modernas, contemporâneas, que diferenciam a esquerda e a direita. A gente viu isso, inclusive, na última eleição agora, que o Jair Bolsonaro venceu. Em alguns debates isso ficou muito evidente, não sei se tu lembras, a Marina Silva, por exemplo, defendendo que o Estado, sim, interferisse na iniciativa privada e nas empresas para garantir que as mulheres e os homens ganhassem o mesmo salário. Quer dizer, essa é uma visão de uma doutrina progressista, né? O Estado pode interferir e deve interferir mais agressivamente para que algumas reformas, para que algumas evoluções sociais sejam alcançadas com maior velocidade, sejam aceleradas, exatamente. Bolsonaro defendeu o contrário, né? Não vou me meter. Eu não vou me meter.
Porque na visão dele, enfim, eu não estou aqui defendendo, nem criticando, mas na visão dele essa deve ser uma evolução gradual, um pouco mais lenta, enfim. Com a que não economia, adianta, as mulheres vão trabalhar mais. A visão da direita é de que não adianta você querer impor de cima para baixo, o Estado impor algo que uma cultura, né, que a cultura da sociedade aos poucos vai evoluindo e vai se estabelecendo até... Mas o conservador, de verdade, nunca é contra os avanços sociais. Não há problema algum no conservador hoje, por exemplo, pode ser favorável ao casamento gay ou à legalização da maconha, por exemplo. Não há nenhum problema nisso. Porque existem hoje uma série de elementos muito defensáveis para se defender e para entender que é absolutamente razoável, democrático, que essas duas pautas sejam defendidas. Estou dando só aqui 2 exemplos, entende? O que eu quero dizer é que... Sempre lembrando que estamos falando em democracias, tá? Em nenhum momento estamos falando de ditaduras aqui. Porque a ditadura se perde qualquer tipo de conceito. Quer dizer que, a gente está falando em lugares onde a gente tem... Também o que eu quis dizer é que o cara que é contra, por exemplo, a união homoafetiva não pode ser relacionado a um conservador. Não é conservador. Isso é uma visão absolutamente reacionária, antiga, anacrônica, ultrapassada. É isso que eu quero dizer, entende? Porque é um conservador, é contra o casamento gay. Não é conservador. Não é conservador. É um cara absolutamente contrário aos avanços sociais, não pode ser conservador. Porque uniões homoafetivas, elas sempre existiram na humanidade. Evidente, né? Não, evidente, claro. Pessoas do mesmo gênero se trancafiam em salas e quartos e em lençóis aí e tem prazeres, né? Claro. Isso sempre existiu. De forma muito clandestina e perseguida. E outras épocas, tempo, às vezes, né? não. Né? Lembra? Grécia Antiga, tem aquelas histórias, né? Que os exércitos faziam amor entre si para se fortalecerem, blá, 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 beleza. Mas não é isso exatamente lá. PG... eu quero voltar para o Brasil, tá? Porque é o que a maior parte de quem nos ouve aqui vive ou quer prestar atenção. Onde que se... Eu vou fazer a pergunta para o outro lado também, então não tenha medo de não responder para o outro lado. Onde é que a esquerda brasileira se perde? Pois é. É uma pergunta difícil porque eu já falei esquerda brasileira. Quem é a esquerda brasileira? O problema é teu. A esquerda brasileira, você teve um problema, não há dúvida que no Brasil, e nesse ponto a esquerda brasileira se perde sim, que houve uma hegemonia de um partido político que tomou conta do que se diz ser a esquerda brasileira. Por isso que aquilo que tu estava dizendo, as pessoas odeiam o PT, elas, por tabela, odeiam a esquerda, né? O PT não é a esquerda. A esquerda democrática, moderna, de fato, ela não precisa ter relação com o PT. Existe uma esquerda muito não só articulada, como muito democrática e muito séria em vários lugares do mundo, assim como a direita também nessa linha. Entende o que eu quero dizer? É que no Brasil você tem esses extremos, eu odeio o PT, que é a hegemonia da esquerda nesse momento, e aí o PT vira a cara da esquerda, e infelizmente, no Brasil, de fato, que é um partido que passou por cima de uma série de situações republicanas e que são absolutamente fundamentais para uma evolução democrática razoável num país. Mas aí, enfim, você pega, por exemplo, a esquerda você pega, por exemplo, Tony Blair, uma esquerda trabalhista inglês. Em que momento Tony Blair ia, por exemplo, fazer essas críticas violentas, agressivas demais a instituições que são fundamentares, basilares para qualquer democracia, como a imprensa, por exemplo, ou como o judiciário? Nenhum momento. Isso não vai acontecer, porque é um ponto de vista, não há dúvida de que o Tony Blair tem uma visão à esquerda, mas, acima de tudo, democrática. E é isso que eu queria reforçar aqui, Potter, que a minha bronca nunca foi com a esquerda nem com a direita, mas justamente com os autoritários. Com essa visão autoritária, que não tem nada que me irrita mais do que essa mania de tutelar a vida de todo mundo conforme determinados princípios, ou conforme o que é certo, tá? Abre mais, gostei. A direita brasileira adora fazer isso, né? Adora ditar os valores que os cidadãos devem seguir. E a nossa esquerda, por outro lado, ela acha que o Estado deve mandar em tudo. Mandar na imprensa, mandar no mercado, mandar na propriedade privada, mandar inclusive no que as pessoas podem falar, cantar, pensar, dizer, né? Que é esse fenômeno do politicamente correto, por exemplo, não há dúvida de que ele, enfim, você consegue ver ali evoluções graduais que a sociedade culturalmente precisa assumir, não há dúvida disso. Mas ele foi imposto de uma maneira por uma esquerda
agressiva aqui no Brasil, enfim, que as pessoas criaram, evidentemente, claramente, uma aversão muito clara. E aí acabamos indo para essa... foi pela culatra. Exatamente. E acabamos indo o quê? Para essa direita raivosa, agressiva, uma coisa brucutu, inclusive, e muito ressentida com uma esquerda que passou muito tempo demonizando a classe média, falando muito mal da classe média. A classe média era o problema maior do país. A classe média é a grande geradora de renda e emprego do país, Potter, por favor. Então como é que você vai pensar numa esquerda democrática se a esquerda está arrebentando com instituições o tempo todo, entende? A classe média também é uma instituição social no Brasil, assim como o casamento é uma instituição. E aí você tem instituições como o Congresso, como o Judiciário, como a Presidência da República, enfim. Então, me parece muito claro isso. A minha bronca nunca foi com esquerda e direita. A minha bronca é com essa visão autoritária. Parem de querer tutelar a minha vida e a vida dos outros. É impressionante como todas as críticas tuas se encaixam exatamente... Bom, tu começou desenhando o que é esquerda e direita. Uhum. Todas as tuas críticas é a mesma crítica a ambos. Exatamente. Ambos, exatamente. Né? Tu conseguiu mostrar pra gente que existe a possibilidade de ser conservador progressista? Ser um conservador progressista, não exatamente, Sim. pode, mas aí um conservador que quer avanços sociais. Claro. Não, eu digo ou um progressista conservador, beleza? Pode ser com um cara com mais calma, com enxergar mais algumas coisas mais preciso realmente andar. Mais devagar, enfim, outros mais acelerados. Exatamente. Ou seja, o Brasil tá lidando com esses dois termos, assim, de uma maneira infantil. Estamos na pré-adolescência, 13, 14 anos, porque se tu for para as redes sociais, é isso, é tudo muito simples, é tudo muito já calcado, todo mundo cheio de certeza. Esse podcast é criado exatamente para isso, para ouvir as pessoas que pensam completamente diferente. E é uma coisa muito engraçada, quando eu gravo com alguém que a pessoa concorda muito, elas vêm para mim e me chamam de gênio. Potter, tu é um gênio. Quando concorda com o entrevistado. Com o entrevistado. Claro. Porque tu deixou ele falar. Claro. Eu deixei a pessoa falar o espelho dela. Entende? Evidente. E aí eu dei espaço. Dito, é uma pessoa que só quer reiterar suas próprias convicções, não está aberta a ouvir o que é diferente. Aí dei espaço para uma outra pessoa que a pessoa discorda violentamente. Primeiro, ela não escuta. Não. Jamais. Ela pega um minutinho, ou pega a manchete que está em Gaúcha ZH, e vai lá e fala assim, tu é realmente dessa laia. Porque eu discordo, entre aspas, mas eu discordaria. Mas tu tá tocando um ponto interessantíssimo e fundamental demais, que volta aquele conceito de analfabetismo ideológico que eu tinha dito ali um pouco antes, do João César de Castro Rocha, enfim, que me parece exatamente isso, Potter. Quem pensa diferente... pro analfabeto ideológico, que é quem? Que é o cara que só lê e só absorve coisas, enfim, conteúdos para reiterar suas próprias convicções. Portanto, é uma pessoa cheia de certezas, tá? Quem pensa diferente dele é um representante do mal que precisa ser varrido da face da terra. É isso. O que faz dele o quê? O que faz dele um autoritário. Só que um autoritário, Potter, ele nunca se considera um autoritário, ele se considera uma espécie de redentor da espécie humana. Tá todo mundo no Brasil querendo ser maduro. O autoritário, ele quer o bem de todos, né? Inclusive o bem do que eles perseguem, né? de quem ele persegue. Essa é sempre a justificativa que é para exterminar o inimigo. Né? Então você tem no Brasil exatamente esse fenômeno, né? Que é o princípio do autoritarismo, de uma visão totalitária. Quem pensa diferente é um representante do mal, que precisa desaparecer, e ao desaparecer nós vamos resolver todos os nossos problemas e o Brasil vai ser mais feliz, mais livre, melhor. Você tem que conviver com um oponente. Todo mundo está querendo ser totalitário. É isso. Sem perceber. Se vê muito isso. É uma visão, nossa, demais, uma visão autoritária demais. Isso. Pois é difícil dizer quem começou isso no momento atual, claro, eu acho que a gente voltou ali na outra entrevista que eu te concedi aqui, Potter, eu acho que a gente tratou sobre isso também, então a gente viveu durante aquele período ali, num segundo momento especialmente do governo do PT, a partir do segundo mandato do governo Lula, que é um mandato ali que a partir de determinado momento muda inclusive a orientação da economia do país, e você começa a fazer embates muito agressivos contra um inimigo. Tem um momento que o Lula chama os tucanos de nazistas, lembra disso? Acho que foi na eleição de 2014, isso, Dilma contra Aécio Neves. Já começamos a jogar algumas classificações antes, fora. Acho que lá por 2010 falou que o DEM tinha que ser extirpado
da política brasileira. Você quer visão mais autoritária do que isso? Bom, aí claro, e ao agredir tanto essas forças mais à direita e agredir junto também, por exemplo, eu havia dito a classe média e seus integrantes da classe média, lembra da Marilena Chauí, Potter? Sim. Dizendo que a classe média é uma vergonha, que a classe média é uma aberração, que a classe média é autoritária, que a classe média é violenta. Eu odeio a classe média, ela dizia, enfim, quer dizer, ao fazer isso, o que acontece? Você cria um ressentimento nas pessoas e ao mesmo tempo estão fazendo isso roubando, né? Uma corrupção que não é do... bom, aí vai dizer, bom, mas já roubavam antes. Não estou entrando nesse mérito. Concordo que roubavam antes, concordo que o problema de corrupção é muito mais antigo no país e só o que mudou muito foi a percepção da corrupção, né, que a gente teve justamente por um avanço de algumas instituições, como o Ministério Público, a Polícia Federal e tal, que se tornaram mais livres para investigar, inclusive justiça seja feita por causa do governo Lula, em seu primeiro mandato, que deu mais liberdade para esses órgãos investigarem e atuarem. Mas, enfim, o fato é que havia uma corrupção inegável, institucionalizada no Brasil, enquanto isso, quer dizer, estão te roubando e estão te chamando de violento, autoritário, que a classe média é um problema. Quer dizendo que a culpa da crise, me lembro do Lula dizer isso, era dos loiros de olhos azuis. Não, mas só um pouquinho, padre. Aí o que acontece? Aí dá um problema. Da serpente começa a crescer. Essa classe média ressentida, evidentemente, vai se fortalecendo aos poucos e quando ganha ali finalmente representantes que tinham um poder de mobilização social muito forte, que também foi uma hegemonia, uma particularidade da esquerda durante muito tempo, desde com a UNE, por exemplo, ou os sindicatos, os movimentos sociais de modo geral, como o MST, enfim, a direita consegue se organizar ali com o MBL, vem pra rua, enfim. Aí vem uma turma pra rua, Potter, que se mostra tão, ou mais, em alguns casos, autoritária quanto essa esquerda, que tanto tentou agredir esse outro lado, esse oponente político, agredir de uma maneira absolutamente injusta. Como é que você diz que o PSDB é nazista? Que isso? Quem quiser saber o que vai acontecer no governo Bolsonaro, o PG já respondeu, está na temporada passada. Eu não quero entrar nisso aqui, porque a gente quer ficar... Eu quero que isso aqui seja temporal, que a gente possa escutar mais para frente. PG, a gente passeou por vários conceitos, porque é impossível falar de esquerda e direita sem falar em conservadorismo, em progressismo, em ditaduras, em totalitarismo, né, onde deu erro. Os reacionários, os revolucionários. Assim, tu já acabou respondendo algumas coisas que sempre eu pergunto, em que locais do mundo a gente consegue enxergar algo muito próximo, e de novo, sempre as respostas são muito centristas, um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Tem algo mais assim a apresentar em cima desse conceito e que seja atemporal? Tem algo assim que tu queria falar que seja atemporal para isso? Eu acho que sim. Eu acho que o mais fundamental, Potter, não vou entrar aqui tanto nos conceitos de esquerda e direita, eu acho que a gente fez um debate bem interessante sobre isso. O que me incomoda muito na maneira com que a gente vem levando o debate político aqui no Brasil é a incapacidade, me parece, de algumas pessoas ou a falta de vontade de pensar por conta própria. As pessoas me parecem terceirizar o pensamento para líderes, grandes líderes, que elas admiram, e são incapazes de colher a opinião, por exemplo, de quem admiram, e não há problema algum em admirar ninguém. Eu também tenho meus mestres e pessoas que me fazem abrir meus horizontes e que eu gosto de ouvir o que dizem, isso é fundamental, inclusive, mas nenhuma delas tem condições de me anular, né, Potter? Não vamos deixar anular por ninguém, inclusive pelos meus mestres. Então as pessoas não conseguem, parece, colher a opinião de quem elas admiram e a partir dessa opinião construir as suas próprias conclusões, né? Isso é abdicar de pensar, não só pensar por conta própria, porque pensar por conta própria, eu quero dizer, é a mesma coisa, entende, Potter? Porque quando tu te anula de qualquer senso crítico, enfim, tu está pensando segundo padrões já estabelecidos, né, por essas pessoas que tu admira, ou por convicções políticas, religiosas, morais ou culturais, tu não está pensando, está reproduzindo pensamentos prontos. E exatamente essa visão que me parece muito clara, essa postura, desse analfabeto ideológico que eu tenho visto. Ele, embora seja muito brabo, muito agressivo nas redes sociais, ele é bajulador, né? Ele é lambibotas, é capacho, é submisso ao seu grande líder, né? Ele sempre tem um líder, né? Então não importa o que esse semideus dele, esse líder apronte, não importa o que ele diga, essa cegueira obediente das pessoas, ela segue inabalável, comovente, né? Como as pessoas, citando dois exemplos claros, é comovente como o Lula pode fazer o que quiser, dizer o que quiser.
a gente tem um contingente expressivo, imenso de pessoas que vai seguir defendendo e vai dizer que a culpa é do inimigo que precisa ser varrido da face da terra. Mesma coisa em relação ao Bolsonaro, a gente viu isso. Não importa o que diga, não importa a barbaridade que fale, não importa o quão, eu ia dizer aqui quase um palavrão, enfim, mas o quão seja agressiva algumas declarações suas, essas pessoas vão defender até o fim o Bolsonaro, porque ele está certo, porque ele está certo. Essas pessoas não estão pensando. Abdicaram absolutamente da capacidade de pensar, viraram submissos a uma adulação ideológica irracional, entende, Potter? Então esse para mim é a primeira coisa, para a gente entender esses conceitos todos, esquerda, direita, enfim, e eu não estou aqui dizendo que eu estou certo, eu estou dando a minha própria visão, mas para a gente ter a nossa própria visão sobre isso, a primeira coisa é poder pensar por conta própria, que é a mesma coisa que só pensar, né? Não pensar por conta própria não está pensando, está reproduzindo pensamentos prontos. A gente vive então a era dos 7 pecados capitais na política. O orgulho e a vaidade, tu acabou de definir. A preguiça de não querer ler, assistir, ouvir o outro lado. Então eu já estou pronto, só quero receber a mesma coisa. Tu consegue encaixar inveja nisso pra gente conseguir fazer os 7 pecados capitais? A inveja? Bom, claro que sempre o outro lado que não está no poder tem inveja de quem está no poder, né? Então o poder nos ajuda a isso. A ira, ela é transparente há muito tempo. A luxúria é o nosso rabo. Claro, o tempo todo. Né? Sendo ferrado. Né? A avareza entra na tag corrupção, de alguma maneira, né? Porque é onde se agarram as coisas. E a gula... Bom, nem se fala. Assim vai. PG, foram 41 minutos. Muito obrigado. Bom tempo, passou rápido. Passa rápido. Eu que agradeço. É um baita tema. Muito obrigado pela paciência e eu gosto que as pessoas... primeiro eu gosto que as pessoas peçam pra te chamar, mas eu gosto de te ouvir porque tu é um cara que faz exatamente isso. Opa, parou. Não, desconfio. Obrigado, desconfio, que bom, Potter. Desconfio. Não sei se estou certo, desconfio. Às vezes eu sempre digo, Potter, que eu tenho, me parece uma facilidade maior, como eu sou um cara do jornal, enfim, de colocar em papel, escrever o que eu penso, enfim. Às vezes eu tenho uma certa... Até porque eu tenho déficit de atenção, já te falei isso, né? Então, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de expressar em palavras aqui numa entrevista na tua frente tudo o que eu gostaria, de fato, de resumir, de trazer. Então, teve alguns momentos que talvez eu tenha me perdido um pouquinho. Tu falou da NFL, mas... Por que tu falou da NFL? Eu falei da NFL. Potter Entrevista na sua 3ª temporada. Que diabos afinal são esquerda e direita. Tivemos mais uma bela entrevista por aqui. Obrigado, PG. Volte sempre, tá? Vai ser sempre uma honra. Valeu. Até mais, gente. Tchau, tchau.